Eu vou ler um texto. Deixa eu ler aqui, só para a gente seguir o cronograma. Diz assim, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Vou ler esse versículo aqui. Vou ler com liberdade, tá bom? Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Olha isso. O pastor Emerson me passou essa mensagem ainda acabando a semana, e ele nem sabia que eu ia ministrar hoje. Mas eu fiquei muito envolvido com essa palavra eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Está vendo? A falta de conhecimento. O ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Ou seja, o que Deus realizou na cruz. E aí que vem toda a religiosidade, todo o sistema natural, tudo aquilo que tenta me aproximar de Deus, sendo que eu já sou próximo a Deus. E é isso que eu gostaria de explicar hoje um pouco para vocês, sobre a eternidade. Amém? E nas últimas duas ministrações nós falamos do cumprimento da lei em Cristo Jesus, da lei mosaica. Entendemos isso? Quem lembra? Nós entendemos que Jesus, ele cumpriu a lei, e o efeito do cumprimento atua em mim também, que estou em Cristo. Nós aprendemos na última palavra sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como que Jesus, ele foi crucificado naquela cruz que tem um significado espiritual. Aquela cruz representa a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vimos isso e hoje nós vamos completar. Amém? Então, vamos lá. Vou sentar um pouquinho aqui. Depois eu levanto ou sento de novo, não sei. Vocês podem estar achando um pouquinho diferente, né? Mas nós vamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Quando o Espírito mandar abrir a Bíblia, a gente abre. Então, olha só. Nós aprendemos na semana passada, o que está em Romanos, sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E quando eu recebo o Senhor Jesus na minha vida, quando eu tomo essa decisão de receber o Senhor Jesus, quando o meu coração se quebranta para que o Salvador entre na minha vida, quando eu declaro dentro de mim que eu preciso ser salvo, quando eu clamo dentro de mim que eu preciso ser salvo, o meu coração se abre para Jesus entrar, para o reino de Deus entrar na minha vida. Quando eu recebo, a palavra de Deus diz o seguinte, que nós nos unimos na morte dele. Então, quando eu preciso entender esses conceitos estabelecidos na Bíblia, porque é o que está escrito, meu coração deseja a eternidade, mas eu não consigo compreender de fato o que Deus fez. E na palavra está claro. Então, quando eu o recebo, eu me torno participante da sua morte. Ou seja, eu sou unido na morte de Cristo. Eu sou unido. O que significa isso? Significa a morte do meu velho homem. Esse velho homem que está conectado, que está ligado ao primeiro Adão. Esse primeiro Adão que está ligado à árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a minha velha natureza, ligada ao primeiro Adão, ligada à árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós vimos isso na crucificação de Jesus na semana passada. Então, quando eu o recebo,
eu estou participando da sua morte. O que está morrendo em mim? Está morrendo em mim o velho homem, a minha velha natureza. Está morrendo em mim o homem natural, a vida terrena, o homem pecador, de natureza pecaminosa, que se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal, que alimenta o homem caído. Então, quando eu o recebo, eu recebo também a sua morte. Eu sou unido na morte de Jesus. E aí o velho homem morre, ligado ao primeiro Adão e ligado à árvore do conhecimento do bem e do mal. A minha natureza pecaminosa está morrendo quando eu deixo Jesus entrar, quando eu recebo Jesus. Então, a minha intenção é tentar levar esse conhecimento mais profundo que eu puder levar, sempre exaltando Jesus como Rei da Glória. Mas quando eu tomei essa decisão, e eu tomei a decisão de morrer junto com o primeiro Adão, junto com minha velha natureza, eu tomei essa decisão, meu velho homem, a natureza terrena, eu também, nessa mesma decisão, eu decidi ressuscitar junto com ele. Então, espiritualmente, eu ressuscito quando ele ressuscitou. Eu sou vivificado quando Jesus, ele se levantou, quando ele ressuscitou. Então, quando eu deixo ele entrar, eu sou participante da morte, mas também sou participante da ressurreição. Eu sou unido com a morte, mas eu também sou unido com a ressurreição. E o que nasce? Como dito aqui, ele explicou para Nicodemos, a minha nova natureza. O que é a nova natureza? O homem em Cristo Jesus. A formação, o novo homem em Cristo Jesus é que surge na ressurreição de Cristo. Então eu morro, mas eu ressuscito um novo homem. Que homem é esse? É um homem espiritual, que surge, que ressuscita. Esse homem espiritual, esse novo homem, ele está ligado ao segundo e último Adão, que está ligado à árvore da vida. Então, eu estou unido, o meu novo homem está unido com Jesus, o segundo e último Adão, que é a árvore da vida. Ele disse: eu sou a videira e vós sois os ramos. Então, eu sou um ramo dessa videira que é Jesus. Por isso se dá o conceito de um crescimento orgânico. A videira vai crescer e vai tomar o lugar dela. Então eu não tenho poder nem autonomia de decidir em uma igreja orgânica onde os ramos vão alcançar. E assim é minha vida espiritual, orgânica. Então isso é muito importante, eu entender que eu fui desconectado da árvore do conhecimento do bem e do mal e fui conectado à árvore da vida. É uma transição completa. Quando eu recebo Jesus, isso que acontece. Ao desligamento de uma árvore e o ligamento na outra. Porque eu decidi morrer e eu decidi ressuscitar. Amém? O que significa? Eu estou sendo retirado de uma vida natural em trevas e sendo lançado em uma vida espiritual em luz. Eu estou sendo retirado de uma vida natural terrena para uma vida espiritual e eterna. E aí que começa o conceito que você precisa nesse momento registrar, o conceito da eternidade. Porque o meu novo homem está conectado à eternidade. Ele é eterno. Então vem toda uma base espiritual sendo montada agora na minha vida. Que eu preciso conhecer
isso. Amém? Então vamos lá. Quando Jesus ele morreu, eu me fiz participante da sua morte. Não é isso? Mas quando ele ressuscitou, eu me fiz participante da sua ressurreição. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Nós fomos vivificados em Cristo Jesus. Agora, Jesus ele morreu. Jesus ele ressuscitou. Eu participei. Mas diga assim para o seu irmão: tem mais. Diga de novo: tem mais. Que é onde vai fazer toda a diferença. Em Lucas capítulo 24, versículo 51, diz que ele foi elevado aos céus na presença dos seus discípulos. Em Marcos capítulo 16, versículo 19, fala que de fato, quando termina o evangelho, os dois evangelhos, Lucas terminou, ele foi elevado. Marcos terminou, está dizendo que de fato, ele está assentado à destra de Deus. Ou seja, ele morreu, ele ressuscitou, mas ele ascendeu aos céus. Ele foi elevado aos céus. Amém? E aí que eu preciso entender. Eu preciso ter esse entendimento. Por quê? Porque Jesus ele foi glorificado. Ele foi glorificado. A palavra de Deus diz em Filipenses 2 que Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então ele foi recebido em sua glória, com nome sobre todo nome. Então qualquer nome na humanidade existente ou a existir, ele está elevado acima disso. Qualquer nome estabelecido na ciência, ele está elevado acima disso. Qualquer nome demoníaco, ou de principado, ou de potestades, de Satanás, ele está elevado acima disso. Esse é o nome de Jesus, que é um nome todo poderoso. Jesus ele é a resposta de tudo, é a resposta da humanidade. Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro do universo. Toda a constelação reconhece. Todos os astros, ele está no centro de tudo. Tudo orbita em volta de Jesus. Todas as bilhões de estrelas ou galáxias, qualquer nome que o homem conseguir encontrar ou achar, Jesus está acima disso. Então não pode ter nada que eu esteja passando, que o nome de Jesus não seja supremo, não seja superior. Então Jesus ele venceu todos os espinhos da árvore do conhecimento do bem e do mal, todas as enfermidades inventadas ou que ainda ia vir, todo o conhecimento estabelecido da árvore do conhecimento do bem e do mal, toda a saga de conhecer a humanidade, do homem seguir em conhecer, Jesus venceu tudo. É o nome de Jesus. Então, o que eu quero? Eu quero gritar simples, que Jesus Cristo é o Senhor. Tem muita revelação nisso, mas eu preciso entender que no meu dia a dia, quem me estabelece é Jesus, o Senhor que dissipou as trevas, o Senhor que venceu Satanás e os seus demônios,
o Senhor que pisou na cabeça da serpente, o Senhor que é rei. Tudo converge para Jesus. Toda a energia estabelecida se rende a Jesus, porque Jesus está acima do tempo. Jesus está em um lugar onde as traças não conseguem consumir, onde a ferrugem não alcança, onde não há ladrões. Ele está acima de tudo. Por quê? Porque Jesus representa a eternidade no Pai. Então, todo o tempo foi consumido por Jesus. Jesus consumiu o tempo. Ele consumiu as traças do tempo. Ele está acima do tempo, em um lugar que o tempo não alcança mais, porque Ele ascendeu aos céus. E aí eu preciso entender, quem sou eu nisso? Quem sou eu nisso? Então, eu experimentei quando o recebi da morte, experimentei quando o recebi da sua ressurreição, mas não parou aí. Vamos ver? Vamos abrir, abre a sua Bíblia em Efésios. É o texto que eu parei na semana passada. Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe e potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça e sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 5. Efésios 5, 25. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, é aqui que começa uma nova vida. Por quê? Quando eu recebi Jesus, eu fui unido na morte. Eu fui unido na sua ressurreição, mas eu também fui unido na sua ascensão. E a partir disso, como que eu sou chamado agora? Eu sou chamado
da igreja gloriosa de Cristo Jesus. Diga: eu sou a igreja gloriosa de Cristo Jesus. Mais forte: eu sou a igreja gloriosa de Cristo Jesus. Então, Ele me fez participante da sua glória. E onde eu estou? Eu estou nele, assentado à destra de Deus, em Cristo. E agora, eu preciso entender quem eu sou. Porque, olha só isso aqui, ó. Isso aqui, tem uns copinhos aqui, ó. Eu vou botar bem aqui esse copinho assim, ó. Para você entender quem você é. Você já sabe que você é a igreja gloriosa. Amém? Agora olha aqui, ó. Olha aqui. Tudo que o Pai é, derramou no Filho. Uma fonte inesgotável. Tudo que o Filho é, derramou no Espírito Santo. E tudo que o Espírito Santo é, derramou em sua igreja. Olha aí. Então é Pai, Filho, Espírito Santo e agora a igreja gloriosa. Eu sou a igreja gloriosa. Aí foi quando ele disse: eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu estou em vós. Ou seja, se me vê, vê o Pai. Se vê o Pai, me vê. Se vê o Espírito, me vê. Se vê a igreja, me vê. Então se eu olho para a igreja, eu estou olhando para Deus, eu estou olhando para Jesus, eu estou olhando para o Espírito Santo. Se eu vejo Jesus, eu estou olhando a igreja. Então, a primeira consciência que precisa ser gerada em mim, o primeiro conhecimento, é o conhecimento da eternidade, no entendimento de quem eu sou. Então, quem eu sou? Eu sou a igreja gloriosa de Cristo Jesus. E aí eu preciso entender que Jesus venceu o mundo, e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então, a vitória dele opera em mim. O nome dele opera em mim. Então não sou eu, mas é Ele em mim. Então não sou eu mais quem vive, mas é Cristo Jesus que vive em mim. Então não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Tem um louvor, não tem? Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. É porque Ele em mim. Ele me elevou. Então tudo aquilo que a igreja é, foi derramada pelo Espírito Santo. E aí vem esse entendimento que a igreja precisa ter lá fora, no seu dia a dia. Então primeiro eu preciso entender que eu sou essa igreja. Agora, quando eu fui vivificado, quando eu nasci de novo, quando a eternidade entrou em mim, e realmente eu fui arrebatado juntamente com Ele. Ele falou que quando se levantasse da terra, Ele levaria a gente com Ele. Realmente tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. Mas eu preciso entender que eu possuo uma alma. Essa alma, ela recebeu até hoje uma programação natural, uma programação terrena, uma programação pecaminosa. Então, tudo isso aconteceu
mas eu tenho uma alma programada. Porque, olha aqui que está aqui em Romanos. Olha só. Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 5, olha só, 8:5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, antes de eu receber Jesus, a minha alma estava programada a inclinar-se aos desejos da carne. A minha alma estava inclinada para atender os desejos da carne. Então, toda a obra da carne, ela estava tendenciosa a executar, porque ela estava casada com a minha carne. Então ela recebeu toda uma programação adâmica. Ela recebeu toda uma programação da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa programação, que é uma programação incrédula, duvidosa, uma programação ligada às minhas emoções, muitas vezes doentes, uma programação ligada a medo, uma programação ligada a ciúme, a inveja, a idolatria, a todos os conceitos naturais, todo conhecimento racional. A gente só consegue entender uma coisa quando a gente está fazendo aquilo. A gente não tem o costume de receber, porque a gente tem uma programação que a gente precisa fazer, porque ninguém vai me dar nada. É impossível uma mente dessa natural conseguir entender que vem uma provisão de um outro lugar. Eu me tornei espiritual, mas a minha mente, ela se recusa muitas vezes a receber da eternidade, a receber da fonte que é Jesus, a me tornar dependente de Deus. É uma programação adâmica, duvidosa, incrédula, pecaminosa. Mas por que isso? Porque sem o Espírito de Deus, sem eu ter nascido de novo, qualquer ser humano está programado na árvore do conhecimento do bem e do mal que Jesus venceu na cruz. Todo conceito religioso. Então, nós estamos entendendo que tem uma origem de uma programação que eu recebi na minha mente. A minha alma, ela é composta de mente, vontade e emoção. Então, as minhas emoções, elas são naturais. Os meus sentimentos são conectados com a minha mente. É o que me faz agir. E aí você sabe, muitas vezes, irmãos, o mar vermelho está aberto. Um paredão de água aqui e um paredão de água aqui. Mas você não entra porque você está com medo. Você não vai do outro lado porque você tem medo. A terra prometida está lá. Aí tem o Jordão. Mas você não pisa no Jordão porque você tem um pânico de dar errado, de dar o passo de fé. Isso vem da onde? Vem de uma programação duvidosa, uma programação que herdamos do primeiro Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu recebi em arrependimento Jesus, e o reino entrou, eu morri, eu ressuscitei, eu ascendi, mas a minha mente, ela ainda está programada nos conceitos do velho homem. E isso precisa mudar em mim. Mudar em mim. Agora, para romper tudo isso, Suede, eu preciso avançar no entendimento, mas não só um entendimento racional,
natural, como eu sei que Brasil é Brasil, como eu sei quem descobriu o Brasil. Não estou falando disso. Eu estou falando de um conhecimento eterno. E o primeiro conhecimento que precisa estar estabelecido em meu psique é que eu sou a igreja gloriosa, eterna de Cristo Jesus. A força que isso tem é o poder da cruz operando em mim. É o poder da cruz que venceu a morte. Os grilhões foram destruídos. Então, eu só podia me inclinar à carne. Então eu estava destinado a uma vida condenada nesse sentido, porque a palavra de Deus está dizendo o quê? Está dizendo que pela desobediência de um só, nós fomos condenados ao mundo em trevas. Mas pela obediência de um, pelo ato de justiça de um, nós fomos elevados juntamente com ele à eternidade. Então hoje, nessa manhã, você já deve ter ouvido dizer muito por aí que você é a igreja. Mas eu quero que você entenda que a igreja, ela precisa ter o entendimento da cruz. E essa mentalidade adâmica, ela precisa ser desprogramada. Eu preciso reprogramar a minha mentalidade, que agora é de um novo homem, ligado ao segundo e último Adão, a árvore da vida, a eternidade. Não é mais agora uma mentalidade de um velho homem ligado ao primeiro Adão, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, agora são conhecimentos, diga comigo, conhecimento, entendimento eternos, que vai mudar a minha vida. E aí existe um novo homem em Cristo Jesus sendo formado. Um novo homem em Cristo Jesus sendo formado. Amém? Então olha só. Olha que interessante. Vem comigo em João. Vamos passear. João. João 14, 25. Olha só. Então, eu nasci de novo, eu fui vivificado, e o Espírito de Deus habita em mim. Aquele que se une ao Espírito do Senhor é um só com Ele. E o meu espírito é unido ao Espírito do Senhor. Sim ou não? Ao Espírito Santo. Você carrega a eternidade. Você carrega o Espírito Santo. Meu Deus, quanto poder está nessa igreja. Quanto poder foi dado a essa igreja. Uma igreja que precisa ter o entendimento. Ela não vai ser mais parada pelo pânico, pelo medo. O pecado não pode mais dominá-la. Porque o pecado está condenado na carne. Olha só. Então vamos lá. Nós estamos falando de entendimento. Entendimento de quem? Para quem? Para a igreja gloriosa. Porque agora eu sou a igreja gloriosa. Então, eu preciso entrar num lugar e a tempestade, ela precisa se acalmar. Por quê? Porque a igreja gloriosa está entrando naquele lugar. Então, a paz precisa reinar na minha casa. Por quê? Porque lá na minha casa habita, quem mora lá? A igreja gloriosa.
As pessoas precisam ver quem? Ver a igreja gloriosa e falar assim: tem algo diferente aqui neste lugar, eu estou sentindo. Aí alguns fazem, eu estou sentindo alguma coisa nessa atmosfera. Mal sabe ele que quem está lá é a igreja gloriosa. E Evelyn, igreja gloriosa. Então, olha aqui, ó. João 14, 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Quem é que vai me dar o entendimento? Eu não sem nascer de novo, eu não consigo ter o entendimento da eternidade. Então eu nasci de novo. O Espírito de Deus está amalgamado com o meu espírito. E quem é que vai soprar as informações eternas? Quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai me ensinar todas as coisas que estão em Cristo Jesus. Então, se eu começar a igreja gloriosa, se ela começar a ouvir o Espírito de Deus e andar, ela anda na eternidade. Porque ela anda na palavra eterna, porque ela anda em espírito, ela não anda mais segundo a carne, ela anda agora segundo o espírito. Então quem vai me dar o entendimento é a eternidade. É de eternidade para a eternidade. Diga assim: é de eternidade para a eternidade. É de espiritual para espiritual. Porque Deus é espírito, Jesus é espírito, o Espírito Santo é espírito, e a igreja gloriosa é espírito. Então existe a minha alma sendo reprogramada com os ensinamentos do Espírito Santo. Agora, essa é a igreja. Vai andando comigo. Novo Testamento. Colossenses, no capítulo 3. Olha só. Olha só. Olha só onde você está. Olha onde você está. Colossenses 3. Posso? Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Oh, igreja gloriosa, não é mais buscar no natural, agora é buscar na eternidade. Não é mais buscar, não é mais tentar suprir as suas necessidades em homens, em sentimentos. É saber que existe uma fonte eterna que supre tudo. Porque o meu coração tem um desejo da eternidade. É saber que é no lugar de viração do dia que eu sou suprido em tudo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Quem vive com Ele?
A igreja gloriosa, porque Ele está na glória dEle. E eu estou aonde? Eu estou na glória dEle. Eu não merecia, mas o primeiro Adão me fez cair para o mundo caído. Mas eu também não merecia. E o segundo e último Adão me fez participante da glória dele. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou nesse momento trazendo uma palavra para que você consiga entender dentro da sua mente que existem conceitos, fortalezas formadas aí, conhecimento. Eu estou tentando trazer um entendimento de quem você é. Deus, você sabe quem é. O Filho, você sabe quem é. O Espírito Santo é o Consolador e você sabe quem é. E a igreja, você sabe quem é? Então, a igreja, assim como o Pai, não pensa nas coisas da terra. Assim como o Filho, também não pensa nas coisas da terra. A igreja, ela pensa nas coisas do alto, onde Cristo vive e você vive nele. Então por que nós não estamos falando de uma cura aqui, outra cura ali? Porque se eu elevar os meus pensamentos da onde eu estou em Cristo, todo o meu corpo vai ser sarado. Então eu vou buscar na fonte maior, é na fonte para me suprir, na fonte que cura todo o meu ser, que atende todas as minhas expectativas, todas as minhas necessidades, para que eu transborde e chame o barco do lado, porque o meu está transbordando, eu preciso repassar o que eu tenho, porque Deus está me abençoando muito, e agora eu preciso transmitir isso para outros. Então chega num lugar onde eu começo a ter o conhecimento das coisas do alto, que eu começo agora a ser um transmissor. Aonde eu vou, eu estou transmitindo a eternidade. Aonde eu vou, eu estou soprando a eternidade. Aonde eu estou conversando, eu estou levando as coisas eternas. Mesmo que a conversa pareça natural, ela não é natural. Mesmo que você esteja ali sentado, comendo, e aparentemente é natural, não é. É eterno, porque tudo que você fizer prosperará. Por quê? Por que vai prosperar, ué? Porque o céu está entrando, a igreja está entrando, o céu está entrando. Então, as coisas do alto são os pensamentos eternos. Diga, as coisas do alto são pensamentos eternos. Que quem me ensina? O Espírito Santo. Tudo aquilo que o Espírito Santo me ensinar é pensamento do alto. Então, só tem um lugar que eu posso receber esse ensinamento: no lugar de relacionamento, no lugar de intimidade, na viração do dia, onde o Espírito Santo de Deus me ensina todas as coisas que estão em Cristo Jesus. Amém?